Olá, meu nome é Laís Emanuele, eu sou do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do ISP e hoje eu vou apresentar um pouco sobre o NoSQL e eu vou usar o REDS, né, para poder apresentar ele, que é um banco de dados no NoSQL, né, e a minha apresentação vai ser basicamente conceituar um pouco sobre o banco de dados, a diferenciação entre NoSQL e banco relacional e falar um pouco sobre o REDS, né, eu criei uma aplicação bem simples, né, para poder apresentar o REDS usando o NoSQL. Inicialmente, vamos falar um pouco, né, sobre como os dados são organizados, né, para serem acessados hoje em dia, né, nas demais aplicações, né. Então, eles são armazenados basicamente em bancos de dados, né? Mas o que são bancos de dados, né? E para que eles servem, né? Bom, basicamente, bancos de dados são sistemas de armazenamentos e organizações de informação, para que eles possam ser acessados, esses dados, né? Rapidamente, com segurança e com precisão, né? Então, eles são, né? A magia, digamos assim, né? A organização, né? Por trás dos sistemas que a gente conhece hoje. Por exemplo, se eu vou apresentar aqui um caso de uso, né? Um exemplo, né? De como seria se um banco de dados não existisse, né? Como era antigamente. Então, imagine assim que você é um carteiro, né? E você tem que entregar, né? Cartas, né? Nas casas das pessoas, né, com alguns informativos e tudo mais, só que você não tem a localização de nenhuma dessas casas. No máximo, você que é um carteiro muito bom, que já trabalha há muitos anos, tem a localização dessas casas, né, na sua cabeça, né, visualmente. Então, chega uma pessoa, né, e aí ele vai falar assim, olha, vamos fazer assim para facilitar o seu trabalho. Bora botar a casa, né, que você tá, né, que mais recebe, digamos assim, né, cartas, né, e vamos botar o endereço dessa casa, né, a localização, quanto tempo você vai demorar para chegar lá, né, um exemplo aqui. Então, esse caderno, né, que vai guardar essas informações é como se fosse uma seção embrionária do como funciona um banco de dados, né. Então, basicamente, ele funciona de uma forma estruturada, né, para guardar essas informações e facilitar o acesso, né. Um exemplo aqui, por exemplo, de uma empresa que usa um banco de dados no SQL é o Google Maps, né, que ele usa para poder lidar com grandes volumes de dados, né, dados geográficos, né, em tempo real, né, e ele fica altamente variáveis, né, que ele fica atualizando o tempo todo, né. Então, uma vantagem dos bancos de dados no SQL é isso, né, que ele pode guardar uma grande quantidade de dados, né. Então, conceituando um pouco aqui, né, sobre alguns tipos de banco de dados, né, que é o banco de dados relacional, que é o mais conhecido, né, por ele ser entidade de relacionamento, ele usa tabelas compostas, do tipo linhas e colunas. Ele é ideal, né, para dados estruturados, né, que exigem relacionamentos claros. Por exemplo, eu quero fazer um gerenciamento, né, de uma clínica veterinária. Então, eu tenho lá, eu sou o tutor, eu tenho vários pets, eu quero me conectar com uma clínica, então, o banco de dados relacional vai ser ótimo para mim. Um dos gerenciadores que utiliza o banco de dados relacional é o Postgres, né, Postgres SQL, né, e o MySQL, né. Já o NoSQL, o próprio nome já está dizendo, né, ele não utiliza, né, SQL, né. Entretanto, ele permite, né, vários tipos de dados, né, movimentar, né, vários tipos de dados, né. Vai depender muito da aplicação ou da plataforma, sei lá, sistema que você está usando, né, para poder fazer o seu banco de dados. Por exemplo, o que eu estou usando é o Redis, né, ele é de chave valor, mas também tem o MongoDB, que é para documentos do tipo JSON, tem o Cassandra, né, que ele serve para análise de dados, é do tipo columnar, e tem para grafos também, né, para poder usar em redes sociais. Umas características do banco NoSQL é que ele é flexível, adaptável e ele possui, né, como eu já falei, vários tipos de modelos, então vários tipos de dados, né. As características principais dele é que ele é escalonável, né. A gente pode distribuir ele em vários servidores, né. Então ele é ideal para grande quantidade de volume de dados, né, para esse armazenamento em tempo real, né. Principalmente quando os dados eles estão mudando com muita frequência. Uma diferenciação dele é que ele não usa o NoSQL, então ele é essencial para quando você quer dados, por exemplo, que ele não necessariamente precisa ser estruturados ou dinâmicos. Um exemplo disso, né, que foi na aplicação que eu usei, são dados de localização. Entende que eles ficam mudando o tempo todo e não necessariamente tipo, uma localização exata, ela precisa se conectar com a outra, ela precisa se referenciar a outra, entende? Então é um belo exemplo disso. Então quando é que ele é indispensável, por exemplo, né? Quando os dados mudam com muita frequência, né? Quando eles têm formatos do tipo variável, né? Variáveis, e ele permite, né, essa grande escalabilidade, né, sistemas de velocidade que exigem, né, uma velocidade muito grande de leitura, escrita, e os sistemas mais comuns que ele é usado é sistemas de tempo real, mapas, redes sociais, sensores e sistemas de IoT. Então, um exemplo aqui de sistemas de IoT que também utiliza sensores é quando você vai querer ver dados de temperatura usando sensor. Então, dependendo da altitude, do local onde você está, do país, né, da cidade também, então a temperatura ela vai variar muito. Mesmo, por exemplo, assim, dentro de um local fechado, que você fica colocando o sensor de um lugar para o outro, né, ele vai ter uma variação ali na temperatura. Então, uma frequência muito alta para poder guardar esse grande volume de dados. O NoSQL resolve. Então, banco de dados no SQL, né? Basicamente, o que a gente vai usar aqui é o Redis, né? Então, que ele é um banco de dados, né, do tipo chave-valor, já falei sobre isso, né? E ele é extremamente rápido, por quê? Porque ele armazena os dados dentro da memória RAM. Então, ele é ideal para caixa de dados, seção de login, contadores em tempo real, filas de mensagem, né? O que a gente vai usar um pouco, né? Que é a questão de localização e tudo mais, né? Umas empresas que utilizam ele, né? O GitHub, o Twitter utiliza ele, né? Ele é muito usado, inclusive, em redes sociais também, né?
Então, um exemplo aqui sobre a aplicação que eu fiz, né, que é basicamente monitoramento, né, da órbita da ISS, né, com o Redis, usando um ambiente Docker no Windows. Então, uma desvantagem de usar o Redis, né, que é o quê? Ele não funciona muito bem com o sistema operacional Windows, né? Então, para isso, ele só funciona com Linux, né? Então, para isso, eu precisei fazer um Docker, né, criar um container, baixar o Redis lá pelo container, para só aí eu poder usar na minha aplicação. E uma aplicação bem simples, né? Basicamente, ela só está registrando, né, em tempo real, a trajetória que a Estação Espacial Internacional faz, né? Ele salva os dados de consulta, de análise histórica e tudo. E eu fiz esse diagrama aqui, que é um diagrama de arquitetura de sistemas, né? Ele não é um diagrama de, por exemplo, é a visualização do usuário. Não tem nada a ver. É só um diagrama de arquitetura de sistemas. Por exemplo, eu sou o usuário, eu crio o sistema. Então, primeiramente, o que eu faço? Eu me conecto com o Docker, ou seja, eu crio um Docker, né? Para ele poder, usar o Redis ali dentro, não tem? Então, o Redis ele vai se conectar, né, com o Docker, e aí eu vou ter a minha aplicação back-end, que é o Server API, que eu dei o nome dela desse jeito. Então, ela usa uma API pública, né, totalmente gratuita, né, que é para poder monitorar onde é que a ISS está, né, e aí é só que, tipo assim, ela só tava usando dados, né, de latitude e de longitude. Aí eu pensei, nossa, quero usar dados de localização. Então, para usar dados de localização, eu peguei outra API, que também é pública, né, para poder trazer os dados de localização. E aí eu armazeno tudo isso no Redis. E aqui, basicamente, são exemplos das minhas chaves, né, que ele está criando, né. Então, eu também tenho a minha API back-end, né, que é o Flash API, né, ele está usando para poder conectar o servidor Python ao Redis, né, e aqui na verdade é o Redis e é o front-end, né, então ele faz consultas no Redis e ele expõe os dados, né, via endpoints por requisição, né, isso ele faz para que os dados sejam apresentados em tempo real. Então eu tenho aqui a minha Redis CLI, né, que é como a gente chama ele para poder fazer consultas, né, então ele faz consultas do tipo histórico. Então, ele vai fazer consulta do tipo histórico, né? Vai ver onde é que está atualmente, né? A ISS, né? E tem a minha aplicação front-end, né? Que eu estou usando o Césio, né? Que é do JavaScript, né? Ele basicamente ele vai fazer requisições HTTP, né? E utilizando a API para poder apresentar esses dados em tempo real. E ele vai exibir, né? A posição exata em tempo real da ISS, né? E os meus dados, eles estão sendo usados, né? Os dados deles são válidos, né? Eles estão sendo usados em tempo real. E aqui eu tenho dois exemplos de como eu posso provar isso, né? Esse aqui é um vídeo, né? Que tem lá no YouTube da NASA, né? Que vai mostrar a ISS, né? Andando, né? Em tempo real. Então, eu tenho também esse site aqui, né? Que mostra a posição atual da ISS. Esse xizinho aqui, né? Essa cruzinha aqui, ela fica andando, né? Como aqui é só uma foto, né? Do site. E aqui, onde eu tô apontando aqui, são os dados, né, de latitude e longitude. Então, eu posso comparar eles e ver se realmente a minha API está trazendo dados corretos, né. Um pouco das desvantagens aqui do Redis, né. Como vocês já devem ter imaginado, né, por ele usar, né, dados, armazenar os dados dentro da memória RAM, por mais que ele seja mais rápido, ele fica limitado em relação ao tamanho dela e também uma questão bem complicada, né, é a questão da persistência de dados. Então, se por acaso a memória RAM falhar, a gente pode perder esses dados, né, pois a gravação, né, no disco é opcional e ela é periódica. Então, você tem que fazer lá a gravação no disco. Ele não faz, entende? Não sei que você faça. Outra coisa em relação às consultas, né, que são as consultas complexas. Por exemplo, lá no SQL a gente usava o quê? O natural join, né, o join left, o join right, né, para poder fazer consultas, né, juntando, né, as tabelas e trazer um resultado, né. O Redis ele não faz isso, porém ele tem alguns comandos próprios de você fazer filtragem e outras coisas. A nossa resolução, que eu vou dar aqui, né, é que basicamente ele tem um escalonamento horizontal. Como que funciona isso? Como eu falei lá na frente, ele utiliza de vários servidores, né, para poder armazenar os seus dados. Então ele distribui a carga ali por ele, né, e para poder funcionar essa questão de uso excessivo da memória RAM. Então, ele não sobrecarrega a memória RAM fazendo isso, né? O que eu usei foi uma coisa bem simples, né? Foi só limitar, né, o tamanho dos registros que eram salvos. Em questão também da persistência, ele ativa os snapshots, né? Os logs de OF, né? E os clusters replicados, que para aumentar, né, e minimizar, né, a questão das perdas dos dados, né, e aumentar a disponibilidade. Mas o que é isso, né? Os snapshots basicamente são fotografias, né, que o Redis tira, né, dali das coisas, mas não é foto mesmo, não, é fotografia dos dados mesmo. E ele guarda, né, dentro de um dos servidores dele. O AOF é como o Append Olifier, ou seja, ele agrupa os dados para poder salvar também. Os clusters é bem mais interessante, que é tipo assim, digamos que você tem 5 servidores, né? E um desses servidores falha. E aí o cluster, né, que ele replica o servidor, né? Ele basicamente vai funcionar para poder substituir aquele servidor que falhou. Então o sistema não vai ficar com falha, né? No meu caso, eu usei o Docker, então os dados já estão sendo salvos no container, né? E aí, em relação a consultas complexas, ele não, como eu já disse, ele não tem, né? Então ele vai utilizar o banco no SQL, né? Juntamente com por exemplo, outra linguagem. Por exemplo, no caso, o que eu estou fazendo é usando o Python, né? O Python mesmo propriamente dito, né? Com o NoSQL. E vamos aqui apresentar a minha aplicação. A aplicação ela já está funcionando, né? Aqui é o Docker, né? Eu coloquei para iniciar. Ele tem com a porta 6379, né? Ele vai se conectar dessa porta aqui no server, né? Localhost 6369.
A gente vai definir algumas coisas aqui, como as chaves, por exemplo, poderem ser feita a filtragem. Tem a API que ela vai conectar, né, por meio de requisição, né, o server e o front-end. Aqui eu tenho o meu front-end, que não vai interessar muito pra gente, né, mas basicamente ele tá usando o Celios e ele tá usando, né, dados em tempo real, só que ele usa dados do localhost, tá vendo? Ele faz uma requisição também. Eu tô usando um token aqui da Celios, né, que é uma API pública, então basicamente a gente pode entrar lá, né, criar uma conta e o token já é liberado pra gente. Então aqui, por exemplo, aqui embaixo, eu coloquei para rodar o meu server pi, né? Aí, basicamente ele tá me trazendo dados, né, de latitude, longitude, dado aqui é esse aqui, ó, por exemplo, ele tá trazendo esses dados aqui, ó, latitude, longitude, o tempo, o país, o estado e a cidade. Opa, ele deu um erro na conexão. Enfim, acho que não é nada, né? Enfim. Aí aqui tem o minha... Ah, não, deu não, tá certinho. Aí tem a minha API, né? Aqui ela tá rodando, né? Pública. Às vezes quando dá um erro. Então, eu sempre gosto de deixar ela aberta também, porque sempre quando dá um erro, né? Ela já apresenta logo, né? E vou mostrar um pouco da aplicação funcionando, né? Tem várias coisas rodando, então tá um pouco lento aqui. Bom, essa daqui é a minha aplicação, né? Percebam que a ISS é essa linha amarela aqui, né? Ela tá aqui no oceano e tá aqui com a latitude e longitude, né? De 47 por 27. Uma coisa que eu não mostrei lá na aplicação do index HTML, que é o front-end, é que ela tá por 3 segundos, né? E o server tá apresentando os dados em 5 segundos de diferença. Isso porque quando os dados é trazido pro front-end por meio de API, ele demora um tempinho para chegar aqui. Então, para poder, tipo, os dados serem atualizados à medida do momento que o server é atualizado, então eu botei essa taxa de erro do index um pouco mais baixa. Então, ela tá andando aqui, né? Aqui é todo o histórico que já foi salvo, né? Dela andando, né? Então, tipo, não é desde o começo, né? Tipo, foi desde que eu comecei a rodar a aplicação. Aí aqui essa seção que ele tá salvando, né? No banco de dados, né? Como eu falei, eu botei requisição só pra 100 registros, né? Ela já passou aqui pelo Brasil, né? Tipo assim, eu acho que quando era algumas horinhas atrás, ela passou por Brasília também, foi uma cidade que eu conheci. Passou também pelo Canadá. Então, ela tem essa linha desse tamanho aqui, porque ela tá fazendo a requisição somente de 1000 registros, né? Por servidor. Então, aqui é aquele site que eu falei, né? Aqui é o oceano, né? Por onde ele tá passando, né? E aqui tá a latitude e a longitude, né? Percebam que tá dando 44, né? 44,20, 44,10, né? E aqui 38, ó. E aqui tá do mesmo jeito, ó. 38, 44. Então, são dados em tempo real. Isso daqui é um site, né? Que eu encontrei aí. É simplesmente colocar a posição atual da ISS, né? Que você encontra o primeiro site, né? Bom, então aqui vamos fazer algumas consultas, né? Vou mostrar pra vocês como é que eles fazem consultas, né? Mas basicamente eu vou fazer consulta só dos comandos dele mesmo, só pra mostrar como é que ele funciona. Normalmente ele era pra ser usado o redclear, né? Se eu estivesse usando o Linux, né? Mas ele não vai funcionar porque ele vai dizer que o redclear não tá baixado aqui, né? Porque eu tô usando ele pelo Docker. Então o comando pra poder usar o Docker é docker execute redis container pro redclear, né? Pra gente poder fazer as nossas consultas. Então aqui é como se fosse, não, é o localhost e a porta dele, né? E aí primeiro eu vou olhar as minhas chaves, né? Como eu falei, ele funciona estilo de chave e valor. E aqui ele já trouxe as chaves que eu tenho. E ela é bom porque você usa ela como referência para poder fazer as consultas, né? Então aqui tem o histórico, tem o país, a latitude, enfim, né? Várias coisas. E aqui eu vou usar essa função aqui, né? De ver histórico, né? Então vou dar um Ctrl C aqui, né? E aqui vamos ver o histórico do países, né? Os países que ele já verificou, né? Ao longo do que eles têm guardado aí, digamos assim, né? Então aqui ele passou muito pelo oceano, né? Ela passou muito pelo oceano. Passou também por qual países, né? Tem países desconhecidos que ela não sabe identificar, né? Tem Uruguai, Argentina. E foi esses países que ela já passou, né? Tem 154 registros salvos, né? Vamos ver as cidades, né? Aí as cidades, o comando é da chave valor. Então o comando é tipo city, deixa eu ver. As cidades, algumas elas não vão conter, né? Porque, tipo, é do oceano, né? Então as que são referência ao oceano, elas não vão estar aqui, né? Que, enfim, por motivos óbvios. Aí tem Concórdia, né? Essa aqui eu nem sabia que existia. Município de Esquita, enfim, Alexandra. Vamos ver aqui mais algumas coisas, né? Vamos ver o histórico aqui, vamos. Acho que ele bota assim, histórico. Esse aqui é porque eu errei o nome. Tem que estar olhando as chaves pra poder acertar aqui os nomes. Vamos verificar novamente. Opa, eu saí aqui meio que do Docker aqui, vou entrar de novo. Aqui é tipo assim, eu chamo... Aqui é tipo assim, né? Eu chamo a minha chave, né? E a minha referência que eu tô querendo buscar agora no momento. E aqui ele trouxe, né? As últimas que ele veio guardando, né? Então ele vai trazer a latitude, a longitude, né? E aquelas referências lá do server.